Paz do Senhor Jesus seja com todos. Uma boa noite aos irmãos, amigos, aqueles que porventura nos visitam na rede social ou nas redes sociais. Tem gente que acessa até duas redes dentro de casa, tem gente no Instagram, gente no Face, gente no YouTube, não é? Que coisa boa essa quantidade de opções que nós temos. Então quero agradecer a Deus pela vida de vocês, convidá-los a celebrar ao Senhor junto conosco nesta noite. Tivemos uma manhã maravilhosa, hoje um dia marcado no Brasil como um dia de celebração aos pais também, não é? De gratidão aos pais, e nós teremos durante o culto e também nas redes sociais algumas homenagens, tá certo? Ao Dia dos Pais. Então eu quero agradecer a Deus por esse momento de celebração comunitária. Vamos ouvir um prelúdio no início desse nosso culto. Ajuntamento do teu povo, mais um momento que nós temos para ouvir a voz do Senhor, para também colocar o nosso coração diante do Senhor, para celebrarmos com canções o nome que é sobre todo nome, para nos derramar também diante de Ti, e que tudo que venhamos a fazer aqui, Pai, o nosso culto seja agradável ao Senhor, que cada momento que estejamos como teu povo aqui reunido, seja um momento para cura, para transformação, para salvação, para deleite da vida de todos que aqui se encontram. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, obrigado pela semana maravilhosa que o Senhor nos deu, obrigado também pelas lutas que enfrentamos, porque certamente desfrutamos do suporte do Senhor. Então em tudo damos graças, Pai, e continua conosco, continua dirigindo esse momento, é o que eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho Jesus, amém? Queridos, eu quero trazer algumas informações para vocês, informações importantes do dia a dia da nossa igreja, e eu quero começar lembrando exatamente você sobre as redes sociais da igreja. Nós estamos hoje em todas as redes sociais. Então, se você costumeiramente nos visita no YouTube, não esqueça de ir lá e se inscrever. Se aquele vídeo que você escutou, ou aquele áudio que você escutou, fez bem para você e você percebe que pode fazer bem para outras pessoas, dê o seu like lá, compartilhe aquele vídeo para edificar a vida de outras pessoas, tá certo? Se você nos assiste também no Instagram, nos siga lá no Instagram também, é importante, isso vai tornar cada vez mais relevante todo o conteúdo da igreja ali. Tá certo? Temos também o Facebook, esteja conosco no Facebook, compartilhando tudo aquilo que Deus tem falado para você. E temos algumas ferramentas que são importantes, que surgiram nesse momento de pandemia, não é? Um momento muito difícil que o mundo enfrenta, mas Deus também mostra grandes oportunidades, e uma delas é o que nós estamos chamando de conversa de mulher, um tempo precioso das mulheres que se reúnem a cada 15 dias através de uma plataforma de bate-papo. Nós estamos usando nesse momento o Team Link, e você pode participar, qualquer mulher
tá? De adolescente até a idade mais madura, você pode participar sendo da igreja, membro da igreja, mas também sendo convidada. Você não precisa ser membro da igreja para participar. E tem sempre algo especial de Deus. Tá? Temos palestrantes que trazem assuntos muito relevantes para você, mulher, e temos também um momento de compartilhar o coração, um momento de devocional, um momento de dividir o que Deus tem feito através da vida de cada uma delas, tá certo? Com você. Então, conversa de mulher a cada 15 dias, sempre na primeira e terceira quinta-feira do mês, às 20 horas. Toda primeira e terceira quinta-feira do mês, às 20 horas. Como é que a gente faz, pastor, para fazer parte dessa conversa de mulher? É somente você observar, olha, passar uma mensagem para o nosso WhatsApp, vai aparecer agora aí no vídeo, o número do nosso WhatsApp, você vai escrever, quero participar do Conversa de Mulher, como faço? E a gente vai te dar todo passo a passo para você fazer parte do Conversa de Mulher. Tá bom? Uma outra ferramenta que surge nesse meio tempo é o Interagir Podcast. Uma outra ferramenta maravilhosa que você pode acompanhar tanto no YouTube como no Spotify, tá certo? Então é um podcast super bacana com um entrevistador. Temos o nosso irmão Gemison, que está sendo mediador. Sempre tem 2, 3 convidados compartilhando sobre um assunto que é relevante para todos nós. Nós estamos encerrando agora no próximo podcast, tá? Que sai na próxima semana. São 3 episódios falando sobre redes sociais, vida nas redes sociais. Então temos agora um novo assunto, que é o último da série, que vai ser sobre fake news. O que é que vem a ser fake news? Como lidar com esse fenômeno nas redes sociais? Coisas que nós não deveríamos fazer, compartilhar notícias, e precisamos saber discernir o que fazer quando recebemos uma notícia, se ela é uma fake news ou não. Então a gente tem uma conversa muito boa. Vamos ter 3 convidados para tratar desse assunto no próximo Interagir Podcast, tá certo? Como é que eu faço para participar? Você pode também passar uma mensagem para o nosso WhatsApp, tá? Quero o link do Interagir Podcast, e a gente vai passar para você. Ou você pode diretamente ir na plataforma do Spotify, escrever Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio, e você vai ver lá. Ou no YouTube, Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio, você vai ver tanto os nossos cultos, as nossas celebrações, quanto também o Interagir Podcast vai estar à disposição no YouTube também, tá certo? Então são algumas ferramentas que Deus tem colocado em nossas mãos para que nós possamos caminhar de uma forma mais saudável quando falamos de vida cristã, tá certo? E principalmente nos tempos que estamos vivendo. Tá bom, queridos? Que Deus nos abençoe. Tem uma última coisa que eu quero dizer para você. Muitas pessoas na semana passada nos viram nos cultos que estamos realizando com um acessório novo. Esse aqui, deixa eu mostrar para você. Coloquei mais fácil, né? Bolsonaro não consegue fazer isso não, ele se complica, né? Mas é muito bom, tá certo? Então você está vendo a nossa máscara, tá? Personalizada da Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio, tá certo? Então você pode adquirir a sua máscara, muitas pessoas perguntando, e a gente decidiu fazer uma nova tiragem. Você pode também, através do WhatsApp, pedir, e você vai ter informação de como adquirir a sua máscara personalizada da Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio, tá bom? E quando você adquire a máscara, você também está contribuindo de forma significativa com o Ministério de Patrimônio da Igreja, tá certo? Para ajudar no dia a dia da manutenção desta casa de oração. Então, Deus nos abençoe, nos dê condições de adquirir esse acessório e também abençoar o Ministério de Patrimônio. Tá bom assim? Eu quero lembrar a vocês o seguinte, queridos. Hoje eu avisei no início desse culto que nós estamos em todo o Brasil celebrando o Dia dos Pais, não é? E nós também temos uma homenagem que será mostrada daqui a pouco
para o Dia dos Pais. Então você, papai, que Deus abençoe sua vida. Talvez esteja distante da sua família, distante dos seus filhos, da sua esposa, mas que Deus dê muita graça a você. Saiba que esse dia é um dia que nós nos alegramos por você existir, tá bom? Que Deus fale tremendamente ao seu coração através desse culto e através da homenagem que você verá daqui a algum tempo. Nós estaremos postando aqui essa homenagem, mas também haverá uma outra homenagem que circulará em todos os grupos de WhatsApp da PIBEM. Então, se você faz parte de um grupo de WhatsApp, você vai ver uma outra homenagem também, um complemento dessa que nós vamos mostrar aqui, tá certo? Tanto nas redes do Instagram também, vamos colocar no Facebook e nos grupos de WhatsApp da igreja, tá bom? É um presente da igreja para todo papai. Na verdade, seus filhos estão oferecendo esta lembrança, essa homenagem. Que Deus nos abençoe. É tempo. Um dia, um momento, chegou o tempo de ser. Veio, se fez existência, minha vida surgiu em você. Deus, o Pai eterno, com grande sabedoria, separou em sua lista as coisas mais queridas. Juntou, embalou para presente, e enquanto a barriga crescia, nascia um pai em você. Assim foi o tempo de esperar. Lá dentro, aquecido, guardado, protegido, ouvia sua voz, sentia sua presença. E mesmo antes da nascença, um pai eu sabia ter. Chegava o tempo de ver, do mundinho fechado, se deu a hora de sair. E aí tudo fez sentido. O seu toque, seu olhar, colo quente a me embalar. Que momento precioso, é o tempo de estar. Crescer ao seu lado, escutar seus conselhos, observar seu andar e desejar ser igual. Esse é o tempo de crescer, de sentir o amor de Deus, dirigir seu caminhar, que orienta meu crescimento, me corrige, me ensina, no caminho lado a lado, na palavra a meditar. É o tempo de plantar. Um pai é amigo certo, presença singular. E se por algum motivo a distância se apresentar, a palavra nos conecta e apruma, equilibra. Tempo de ser é sempre, de ser filho, de ser pai, de ser grato por tudo e por tanto, até por dificuldades. Situações desafiadoras fortalecem os nossos laços. Nos lembra que é tempo de ser, mesmo que não seja fácil. E se pensar em desistir, a fé em Deus alimenta e ajuda a prosseguir, mostrando que vale a pena, pois sempre é tempo de amar, de ser pai em todo o tempo. Obrigado, Pai. Amo você. E vamos continuar agora, nesse momento de culto ao Senhor. Eu quero convidar vocês a fazerem conosco uma leitura bíblica que está encontrada no livro de Mateus, capítulo 6, versos 25, 26 e 33. Mateus, versos 25, 26 e 33 do capítulo 6. Diz assim o texto da palavra de Deus: portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Busquem, pois, em primeiro lugar,
o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Aleluia! Vamos celebrar ao Senhor com o hino 384 do Inário para o Culto Cristão, um dos hinos mais preciosos para mim, porque trazem a nossa raiz, não é? Nabor Nunes, alguém muito especial na música, na arte, aqui para nós nordestinos, em especial aqui os recifenses e pernambucanos. E a nossa irmã Cris Pascoal estará dirigindo esta igreja, dirigindo todos nós neste cântico. Nosso Pai que estás nos céus. Aleluia! Nosso Pai que estás nos céus. A palavra do Senhor ainda fala conosco de uma forma especial na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, verso 1, e também a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 15 e 16, e diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, e que de fato somos, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia! Celebremos ao Senhor com a equipe de música da Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio. Amém. Eu quero te convidar a ficar de pé, porque não tem como cantar esses cânticos sentado.
Então, onde você estiver, fique de pé, adore ao Senhor conosco, com bastante alegria. O Senhor é o nosso Pai. Ainda que nós não tenhamos Pai, como nós lemos, o Senhor é o nosso querido Pai, o nosso Abba Pai. Então cante para Ele, Ele é o nosso Pai de amor, é o nosso Deus, é o nosso Rei. O Senhor é santo. A oração do Pai Nosso, nós vamos cantar como cântico: venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como no céu. Que o Senhor faça a vontade dele como o nosso Pai na nossa vida.
saber do amor do Senhor. Esse amor que não tem fim, esse amor que não falha nunca. Esse amor que nós queremos estar, é onde nós devemos estar, nos braços de amor do nosso Pai. Coloque-se nesses braços de amor, esse amor que nunca falha, nunca desiste de nós.
Senhor, como é bom nós podermos cantar o teu tão grande amor. Melhor ainda, como é bom nós podermos sentir a presença do teu poderoso amor sobre as nossas vidas. Como é bom sentirmos o teu amor neste lugar. Senhor, muito bom nós temos um Pai que cuida, que caminha com a gente, que nunca, jamais nos abandona, nos desampara. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor colocou esse amor no nosso coração. E é o que nós buscamos a cada dia, Senhor, mais do teu amor, mais de ti, transmitir o teu amor para as outras pessoas, sermos luz, Pai, sermos sal nesse mundo. Que o teu amor se faça presente, ó Pai, nas nossas vidas, nas nossas casas, ao nosso redor. Que sejamos conhecidos pelo amor do Senhor. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor é para nós. Muito obrigada por esse momento tão precioso de culto, de louvor, de adoração a Ti. Te dedicamos esse momento, ó Pai, do fundo do nosso coração para o Teu. Em nome de Jesus, amém. Teu amor por mim não tem sei que até
Graça e paz, igreja. Boa noite a você que está nos acompanhando nesse culto, nesse momento de celebração. Como é bom poder encontrar você e encontrar alguns irmãos que eu já não via há alguns meses. Estarmos de volta no lugar onde nos reunimos comumente para celebrar a nosso Deus, para louvar o seu nome. Como é bom poder encontrar pessoas que nós sabemos do desejo, porque também é o meu desejo de estar juntos fisicamente. E uma coisa muito interessante, muito engraçada, por dizer assim, é que quando eu estava saindo de casa para vir fazer essa gravação, meu filho perguntou: pai, quanto tempo o senhor não veste essa roupa? Meu irmão e minha irmã, são 5 meses quase que eu não calçava um sapato social. E é muito bom poder, não calçar o sapato social, mas é muito bom estar com irmãos e irmãs que nós amamos e que nós aprendemos a amar e a andar juntos, a caminhar juntos. E estar de volta na certeza de que está passando esse tempo de afastamento, de isolamento, está passando, e nós logo, logo estaremos ainda mais perto uns dos outros. E eu sei que nós precisamos resistir ao máximo a esse movimento que nos joga para a digitalização das nossas vidas. É impressionante como nesses últimos meses nós estamos vivendo quase que integralmente dentro da internet, dentro da web. Por exemplo, muitos de vocês que estão hoje e agora me ouvindo, estão me ouvindo através da internet. Hoje a nossa vida foi digitalizada, a nossa voz, as nossas impressões digitais, tudo que diz respeito a nós está hoje na rede. E eu lhe desafio a resistir esse tempo e a viver uma realidade concreta do contato, do toque, não abrir mão jamais da experiência de estarmos juntos, fisicamente falando. E certamente esse tempo vai estar passando e nós vamos recuperar o nosso convívio social em nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, eu quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo João, na primeira carta que ele escreveu, no capítulo 1. Nós vamos ler os 7 primeiros versículos desta carta e vamos meditar nela. Vamos meditar sobre o tema que nós iniciamos já na semana passada, sobre compaixão. Aliás, sobre comunhão. Compaixão não, é com C também, mas é comunhão. Vamos pensar sobre o valor da comunhão e eu gostaria que você abrisse aí para nós lermos juntos esse texto. 1 João, no capítulo 1, a partir do verso de número 1, que diz assim: estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos, para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, o seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de
todo o pecado. Eu li na Nova Linguagem de hoje, então talvez esteja um pouco diferente as palavras, mas a mensagem é ela mesma. Quando o apóstolo João fala de estarmos unidos uns com os outros, assim como ele estava unido ao Pai e ao Filho, na sua Bíblia talvez tenha a palavra comunhão, e é exatamente sobre esta palavra que eu gostaria de meditar com você nesta mensagem da noite. Mensagem de um domingo onde nós celebramos também no nosso país o Dia dos Pais. E é muito bom falar de comunhão num dia onde nós lembramos e celebramos a vida dos nossos pais, porque o apóstolo João, ele, na sua exposição teológica, ele fala de que a comunhão do crente só é possível porque existe a comunhão do pai com o filho. E é a partir dessa comunhão que nós podemos experimentar a comunhão uns com os outros. E se você observar, o relato de João, na carta que ele escreveu, tem uma sintonia com o Evangelho de João. Tanto o Evangelho como as suas cartas foram escritas quase que na mesma época. E se você observar o relato da experiência de João ao iniciar escrevendo essa carta, João está falando da experiência de ver, de tocar, de ouvir a palavra da vida, que é o próprio Jesus. Esse verbo que se fez carne, como ele mesmo escreveu no Evangelho. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, já no primeiro capítulo do Evangelho, nós vamos encontrar muita semelhança com o que nós acabamos de ler na carta de João. Quando nós olhamos lá para o capítulo 1 do Evangelho de João, ele escreve que no princípio era o verbo, e o verbo, a palavra, estava com Deus, e o verbo, a palavra, era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem deter. Ora, quando nós olhamos para o Evangelho de João, nós vamos encontrar semelhanças com a sua carta, porque naquele Evangelho, João estava falando do verbo que se tornaria carne e habitaria entre nós, para produzir em toda a humanidade uma experiência transformadora, uma experiência que mudou a vida daqueles que andaram com Jesus, e que mudaria a vida de muitos daqueles que, pelo testemunho desses homens e mulheres que conheceram e andaram com Jesus, também seriam transformados. Ora, mais de 2000 anos depois da sua passagem por esse mundo, eu e você continuamos a ser impactados, continuamos a ser influenciados pelo testemunho de Jesus, nas palavras de João, que hoje nós estamos lendo. Hoje eu e você podemos ter acesso a essa carta, a esse escrito, quando João fala dessa experiência que transformou a vida dele. E ao ler este Evangelho, ao ler essa carta, nós também podemos ser impressionados, impactados, modificados da nossa maneira de viver. O poder daquela experiência que teve João com Jesus continua influenciando homens e mulheres ainda hoje. Continua influenciando a mim e a você neste dia. Por isso que quando nós lemos João, quando nós lemos a sua carta, nós nos tornamos comuns a João, nós temos comunhão com João, pelo simples fato do testemunho das Escrituras também nos alcançar. Porque hoje nós somos essa igreja, a igreja de Jesus, nós nos identificamos como igreja de Cristo, exatamente por causa dessa mensagem que nos alcançou através das Escrituras.
Mas antes de termos comunhão com João, antes de termos comunhão com o testemunho das Escrituras, nós precisamos ter comunhão com o Pai, nós precisamos ter comunhão com o Filho e nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Por isso que João deixa muito claro que a comunhão com ele dependeria da comunhão que a igreja teria com o Pai e com o Filho. E por que também não dizer com o próprio Espírito Santo? Embora nessa passagem que nós lemos, João não está falando do Espírito Santo, mas a carta, de um ponto de vista teológico, a carta trata dessa comunhão com o Espírito Santo. Basta que você possa folhear um pouquinho essa carta de João lá no capítulo 4 dessa primeira carta. No verso 2, João vai dizer: nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ora, João está dizendo que só é possível ter comunhão com Deus se nós tivermos o seu Espírito Santo. Se nós tivermos comunhão com o Espírito Santo, nós não conseguiremos amar a Deus, nós não conseguiremos ter comunhão com Jesus, se em nós não habitar o Espírito Santo, que nos faz declarar ao mundo que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Por isso que nós precisamos, antes de ter comunhão uns com os outros, antes de ter comunhão na igreja, nós precisamos ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, porque se nós não tivermos comunhão com o Deus Trino, a nossa comunhão horizontal, ela será uma comunhão de fachada. Mas como uma comunhão de fachada, Adriel? Sim, uma comunhão de fachada, é o que muitos de nós, às vezes, vivemos. O próprio João diz, no capítulo 4, no verso 20, dessa carta que nós estamos lendo, ele diz que se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O que João está aqui nos ensinando é que quando a gente diz que ama a Deus, a gente precisa antes manifestar esse amor nos nossos relacionamentos pessoais, nos relacionamentos uns com os outros. Porque senão, aquilo que procede da nossa boca será mentira, será mentiroso. E a Bíblia diz que o destino do mentiroso é o inferno. É duro, mas é a verdade. Eu, quando estava escrevendo o texto dessa mensagem, eu lembrei de um apresentador desses programas de fofocas. E esse apresentador tem um chavão, ou um jargão, que ele diz assim: eu aumento, mas eu não invento. Essa é a frase que ele usa, uma frase de efeito. E o que é que ele está dizendo com isso? Talvez seja uma maneira sofisticada de dizer que ele está mentindo. Porque quem aumenta está acrescentando algo que não é real, que não é verdadeiro. É como se você quisesse colocar açúcar no jiló. Eu não sei se você já comeu jiló. Jiló é uma fruta muito amarga. E não adianta você colocar açúcar. Ele vai continuar amargo, do mesmo jeito. Não adianta você querer fazer mudanças naquilo que não é verdade, porque vai continuar sendo mentira. Continuará não sendo verdade. E a mentira, ao longo dos anos, ela foi ganhando até outros nomes e outras formas de se apresentar. Nos nossos dias, por exemplo, ela tem um nome, né? A fake news. Fake news é o nome sofisticado para a mentira. E
muito verdade que quando nós não vivemos a comunhão real com Deus, a nossa comunhão uns com os outros se torna uma comunhão de fachada. Quer ver um exemplo? Nós estamos experimentando nesses últimos anos um aumento expressivo no número de divórcios. No Brasil, o IBGE diz que nos últimos 10 anos, o número de divórcio entre pessoas com mais de 50 anos tem aumentado expressivamente. Eu estou falando de pessoas com mais de 50 anos que têm se divorciado. E isso tem chamado a atenção de especialistas, que até já apelidaram esse tipo de divórcio de divórcio grisalho. E existe uma matéria publicada recentemente sobre essa estatística, onde alguns psicólogos se pronunciam acerca desse fato, o fato do número de pessoas mais velhas, coisa que a gente talvez não visse algumas gerações atrás. Casamentos com mais de 30 anos sendo desfeitos. E uma psicóloga nessa matéria, por nome Denise Miranda de Figueiredo, ela diz assim: normalmente essas separações estão mais ligadas a reflexões pessoais do que a um evento específico no relacionamento. Veja só o que ela diz. E uma outra psicóloga disse: também é importante lembrar que os sonhos e os objetivos mudam com o passar dos anos, e os motivos que fizeram o casal se unir não são os mesmos que vão mantê-los juntos. Olha só o que disse essa psicóloga. E talvez ela tenha razão para muitas relações que estão sendo desfeitas por aí. Talvez muitos relacionamentos foram construídos em cima de uma comunhão de fachada. Talvez na nossa comunidade nós tenhamos pessoas que tenham uma comunhão de fachada, pelo simples fato de não terem construído essa comunhão na base daquele que não muda jamais, na base imutável que está em Deus. Não aprenderam a ter comunhão com o Pai, com aquele que não muda, com aquele que, segundo a Escritura, diz que não há sombra sequer de variação. E quando nós apoiamos os nossos relacionamentos, quando nós construímos uma comunhão sobre valores mutáveis, sobre valores que podem ser facilmente trocados, certamente essa comunhão ela vai ser enfraquecida, ela é frágil, ela pode ser chamada de uma comunhão de fachada, porque ela não resistirá aos ataques das mudanças do tempo. E é bem verdade que os relacionamentos eles passam por transformações as mais diversas, e é claro que nós estaremos vivendo essas mudanças, e nesses dias nós estamos vivendo ainda mudanças mais profundas. Existem situações em que quando eu casei com minha esposa, eu não imaginava viver com ela. Mas nem por isso quer dizer que eu não conseguirei com ela superar e passar por todas essas situações. Porque o meu relacionamento com o outro não pode estar baseado em valores temporais. Não pode estar baseado em valores frágeis. Eu preciso construir a minha casa, como diz as Escrituras, sobre a rocha, para que esta casa, que é figura do meu relacionamento com o outro, possa resistir a todas as intempéries da vida, todas as mudanças climáticas que possam suceder a esse relacionamento. E quando a gente olha para a vida de muitos casais, porque nós sabemos que
a vida em comum, nós experimentamos muito nessa relação homem e mulher. E talvez seja um excelente exemplo de como muitas vezes as comunhões que são estabelecidas, elas são de fachada. Quando você olha, por exemplo, para o relacionamento financeiro dos casais. Há casais em que o homem tem o dinheiro dele, a mulher tem o dinheiro dela. Há algum tempo atrás, quando só o homem trazia dinheiro para casa, isso já não é mais bem assim. Mas no passado, muitos homens não compartilhavam com a esposa daquilo que ganhavam. Era sempre uma caixa preta para a mulher acerca das finanças do marido. A mulher hoje, ela também participa trazendo recursos para dentro de casa, mas nem sempre são recursos do casal. Nem sempre. Às vezes o recurso é da mulher e às vezes separado do marido. E quando nós não conseguimos entender que a comunhão, ela precisa atravessar coisas tão simples como o dinheiro, não é? Talvez você não ache o dinheiro uma coisa simples, mas isso é tão perecível quanto a nossa própria carne. Isso passa, meu irmão e minha irmã. E se eu não aprendo a lidar com as coisas comuns de uma vida a dois, como, por exemplo, as finanças, a minha comunhão será de fachada. Porque se não existe comunhão financeira, como pode existir comunhão de sonhos? Como eu posso ter uma comunhão de sonhos com a minha esposa? Como você, esposa, pode ter uma comunhão de sonhos com o seu marido, porque vocês não entendem ainda que o dinheiro não é seu nem dela. O carro não é seu nem dela. A casa não é sua nem dele. Nós precisamos avançar. Nós precisamos subir um nível na nossa compreensão sobre comunhão. E João nos ajuda a dar um passo acima nessa relação de comunhão. E eu gostaria de pensar com você sobre essa base diferente que João nos apresenta. A base espiritual, a comunhão baseada na relação com Deus. Com o Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Essa comunhão de base espiritual, ela é diferente de qualquer outra forma de comunhão que nós, seres humanos, podemos experimentar na nossa vida. É diferente. Ela não está baseada, por exemplo, num time de futebol. Eu posso ter comunhão com pessoas que torcem pelo mesmo time que eu torço. E aí, o time de futebol, ele se torna o elemento que nos faz comuns. Nós nos encontraremos eventualmente num estádio, torcendo, levantando a bandeira vermelha e branca do ex-campeão pernambucano. Podemos eventualmente nos encontrar. Eu posso ter uma comunhão com alguém baseada na categoria profissional que eu ocupo. E aí nós nos encontrarmos nos sindicatos, nas reuniões sindicais. Eu posso ter a comunhão com alguém pelo fato de morar no mesmo prédio. E aí nós nos encontramos e compartilhamos dos mesmos espaços comuns daquele lugar onde nós moramos, das academias, da piscina, do campo. Ou nós podemos ter uma comunhão baseada em alguma forma de admiração que nós podemos ter. Por exemplo, eu posso ser um admirador de carros antigos, e aí eu conheço pessoas que também admiram carros antigos, e aí nós passamos a ter uma comunhão com base nessa admiração que temos. São tantas as formas que podem nos tornar comuns uns aos outros. E olha que hoje, nesse tempo de internet,
não falta grupo para juntar gente. É o grupo daqueles que gostam de cozinha, de gastronomia, é aquele grupo que gosta de filme, é aquele grupo que gosta de churrasco. Tem grupo para todos os gostos. Mas eu não estou falando desse tipo de comunhão. João não está falando desse tipo de comunhão. João está falando de uma comunhão muito mais excelente. João está falando de uma comunhão muito mais poderosa. João está falando de uma comunhão que se estabelece em Deus e no seu Filho, que se fez homem, como eu e você, que habitou entre nós. E como diz a palavra, Ele se manifestou, se esvaziou de si mesmo para se fazer homem, com o propósito de nos tornar com Ele reconciliados junto a Deus. Nos estabelecer em Deus, isso tem um poder espiritual transformador. Quando eu me identifico com Jesus, eu manifesto a vida de Jesus ao mundo. E isso se chama comunhão de base espiritual. Essa identificação que eu tenho com Jesus, e esse Jesus que é a palavra que se encarnou, esse Jesus que é o motivo de todas as coisas existirem. O apóstolo Paulo diz que é por causa dele que tudo veio a existir. E quando eu me identifico com este que é a própria vida, que é a razão de toda a vida em toda a plenitude existir, essa comunhão de base espiritual atravessa a minha vida por completo. Essa comunhão, ela vai respingar em todas as formas de relacionamento que eu possa ter com o outro, seja na profissão, seja do time que eu torço, seja na minha atividade de lazer, em qualquer coisa que eu venha fazer, a comunhão com Cristo irá produzir frutos em todos os lugares e em todos os aspectos. Porque quando eu tiver comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tudo aquilo que provém do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essas características que estão na pessoa de Jesus, elas passarão a fazer parte da minha vida, elas também vão ocupar a minha vida de forma plena, de tal forma que eu vou me parecer o máximo com Jesus. E eu me lembro aqui de um pastor que estava iniciando o seu ministério, e ele diz que quando foi convidado para pregar no interior do seu estado, numa série de conferências de uma igreja, e ele comprou a passagem para pegar aquele ônibus e viajar para aquela igreja. Ele acabou chegando atrasado na rodoviária. E ele começa a correr para chegar a tempo de pegar o ônibus. E de longe chamou a atenção dele um homem cego que estava com uma banca, um tabuleiro, mal apoiado sobre uma banqueta vendendo maçãs. E aquele cego estava exatamente no lugar onde muitas pessoas afluíam naquela rodoviária, passando de um lado para o outro. E de repente um tumulto, gente correndo, e uma pessoa passou correndo e bateu naquela banca de maçãs e derrubou todas as maçãs daquele homem cego. E naquele momento aquele homem cego se viu desesperado e diz: misericórdia, Jesus, o que vai acontecer agora? Eu vou perder tudo. E aquele pastor jovem olhou de longe, sem entender o que estava acontecendo, mas ele parou o que estava pensando fazer, que era pegar o ônibus, e correu até aquele vendedor, e foi juntando maçã por maçã que havia caído do banco daquele cego, e juntou uma por uma, remontou a banqueta daquele vendedor, colocou todas as maçãs sobre a banca e deu um pequeno valor àquele homem,
E quando ele fez isso, aquele homem virou-se para aquele pastor e disse assim: você é Jesus? E aquele pastor disse: não, eu sou o discípulo dele. Sabe, meu irmão e minha irmã, nós precisamos nos parecer com Jesus em todas as circunstâncias da vida. E em muitas dessas circunstâncias, nós seremos desafiados a deixar de lado as nossas prioridades para olhar a prioridade do outro e para participar da necessidade do outro. Porque foi assim que Jesus fez comigo e com você. Ele deixou a sua glória, Ele deixou o seu trono, Ele deixou a sua majestade para botar os pés nesse mundo e para experimentar do meu e do seu sofrimento. E para, no meu e no seu sofrimento, Ele nos acolher, nos abraçar. E assim como fez aquele jovem pastor, recolocar, nos recompor diante de Deus. Nós precisamos dessa comunhão de base espiritual para que o mundo olhe para mim e para você e possa ver em nós a pessoa de Jesus. Jesus precisa ser encontrado naquilo que eu e você fazemos, mais do que nas nossas palavras. Jesus precisa ser encontrado nas minhas ações e nas suas ações. Jesus precisa ser encontrado naquilo que você está fazendo no seu trabalho. Jesus precisa ser encontrado naquilo que você faz com os seus filhos, na educação com os seus filhos. Jesus precisa ser encontrado no relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa. Jesus precisa ser encontrado nos negócios que você desenvolve. Jesus precisa ser encontrado na sua vida por completo. Porque se Ele for encontrado na sua vida por completo, a sua comunhão, ela tem uma outra base. Essa base, ela é espiritual. E ela não pode ser destruída por nada nesse mundo, por nenhuma circunstância desse mundo. E aqui, nós passamos a essa parte final da mensagem, onde eu gostaria de levar você a pensar sobre as consequências permanentes dessa comunhão com Deus. Dessa comunhão que João nos convida a ter com o Pai. Quais são as consequências? Consequências permanentes. Não são consequências temporais, são consequências eternas. Primeira delas, João está falando aqui de satisfação. Eu não sei se você continua aí com a sua Bíblia aberta, mas lá no verso 4, João diz: escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. Ou seja, a nossa satisfação de fazer Jesus conhecido. Quando João escreve essa carta, é claro que ele não estava pensando na primeira igreja batista do Engenho do Meio no ano de 2020, que em meio a uma pandemia estaria se reunindo nas casas e um grupo de pessoas estaria reunida para gravar um culto e alguém estaria lendo a carta que ele estava escrevendo. Claro que João não estava pensando nisso. João estava escrevendo aos leitores da sua época, mas de uma forma tremenda, de uma forma miraculosa. O Espírito de Deus fez com que a sua carta chegasse até nós hoje e tocasse-nos com poder para dizer que a comunhão com Deus traz para aquele que assim tenha alegria. E toda vez que eu anuncio a verdade do Evangelho, toda vez que eu anuncio a mensagem de salvação, eu me alegro. Quando diz aqui João, para que a sua alegria seja completa, para que a alegria dele que estava comunicando essa verdade fosse completa. Isso quer dizer, meu irmão e minha irmã, que quando nós vivemos para a glória de Deus, quando nós experimentamos dessa comunhão, nós nos satisfazemos nela.
Não é uma coisa forçada, pesada, sabe? Não é aquilo que a gente diz assim, meu Deus, de novo. Não. Nós nos alegramos em fazer, nós nos alegramos em comunicar. Isso nos traz realização. E eu me lembro do Jonathan Edwards, um avivalista do século XVIII. Nos Estados Unidos, o Jonathan, ele ficou conhecido pela sua capacidade intelectual de comunicar o evangelho em todas as esferas da sua sociedade, do seu tempo. O Jonathan Edwards, ele foi entendido como uma mente intelectual que conseguiu comunicar na academia, por exemplo, verdades do evangelho. E ele, desde a sua conversão aos 18 anos, ele decidiu registrar aquilo que ficou conhecido como as suas firmes resoluções. Registrar declarações que ele estava assumindo publicamente de se tornar um homem que viveria na sua plenitude para a glória de Deus. E ele dizia isso, que tudo que eu viver, tudo que eu fizer, precisa glorificar a Deus. Tudo precisa glorificar a Deus. E ele mexeu com a igreja do seu tempo. Ele impeliu a igreja do seu tempo à santidade, à santificação, a se preocupar com a sua vida em todos os seus aspectos, não somente quando se reunia para as celebrações, mas a sua vida por completo. E o texto diz que o Jonathan, com 54 anos, um mês que tinha assumido a direção daquela que viria a ser uma das universidades mais importantes do mundo, a Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, de onde saiu, onde trabalhou o Albert Einstein. E o Jonathan Edwards foi diretor daquela instituição. E depois que ele assumiu aquela direção, pouco tempo depois, estava se desenvolvendo aquilo que nós, posteriormente, 40 anos depois, saberíamos que é a vacina, que ainda não tinha esse nome, mas já se sabia que muito daquilo que afetava a população no mundo, muitas das pragas, das doenças que eram transmitidas por animais, que poderia sim ter uma cura a partir de um vírus atenuado, ou seja, se a doença ela fosse atenuada e se nós tivéssemos contato com esse vírus atenuado, poderia o próprio organismo desenvolver uma defesa. Isso foi se desenvolvendo ao longo da história da ciência, o que hoje nós chamamos de vacina. Mas o Jonathan Edwards foi participar de uma dessas vacinas, desses tratamentos para varíola, que varria na sua época o mundo inteiro, inclusive os Estados Unidos, matando muitas pessoas. E ele prontamente se candidatou para tomar essa vacina, fazer parte desse grupo de teste que testaria essa vacina, ou esse tratamento. Mas, infelizmente, ou felizmente, nós não podemos assim dizer, porque, como ele mesmo afirma, é um desígnio de Deus. Ele teve complicações decorrentes desse tratamento e veio a falecer. Mas no seu leito de morte, na presença das suas duas filhas, o Jonathan diz assim para essas duas filhas: parece-me ser a vontade de Deus que eu cedo as deixe. Por isso transmitam meu maior amor à minha querida esposa e digam-lhe que é a excepcional união que por tanto tempo existiu entre nós teve uma natureza espiritual e, portanto, conforme creio, continuará para sempre.
Espero que ela seja apoiada durante esta grande provação e que se submeta alegremente à vontade de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, um homem que se realizou em fazer a vontade de Deus até no último dia da sua vida, que entendeu que mesmo nas tragédias, Deus manifesta a sua vontade. É difícil muitas vezes nós termos que entender dessa forma, mas ao olhar para essa experiência do Jonathan Edwards, que nas suas últimas palavras reconheceu a comunhão que tinha com a sua esposa, como uma comunhão de natureza espiritual, como uma comunhão que nada poderia abalar, nada poderia destruir. Ele diz que essa comunhão permanece para sempre. A morte não destruirá. A morte não destrói a comunhão baseada na espiritualidade com Deus. A morte não destrói uma comunhão de base espiritual. E ele nos ensina uma outra consequência da comunhão de base espiritual, que é a vida comunitária. O que é a vida comunitária? É a vida diferentemente daquela vida baseada na sociedade, onde nós nos regulamos pelos contratos, não é? Você faz um contrato para morar numa casa, você faz um contrato para usar um carro, você tem um contrato para viver na cidade. Então hoje a vida em sociedade ela é regulada pelo contrato, mas a vida comunitária ela não é regulada pelo contrato. A vida comunitária ela é regulada pela necessidade do outro. É o olhar de compaixão com o outro. A vida comunitária não permite que pessoas possam sentir ou sofrer necessidade quando outros têm muito. A vida comunitária não permite que uns tenham tanto e outros não tenham nada. A vida comunitária nos leva sempre a querer o bem do outro na medida que nós queremos o nosso próprio bem. A vida comunitária não nos faz experimentar uma ilha de prazer e alegria quando muitos não podem desfrutar desses momentos ou desses confortos. Quando o Jonathan Edwards se dispôs a fazer os testes, talvez ele não estivesse só pensando nele, mas certamente ele estava pensando em muitas pessoas que poderiam também ser beneficiadas, como foram. Porque vocês sabem que todo o desenvolvimento de uma vacina, e nós estamos vivendo isso agora. Quantas pessoas não estão sendo colocadas em teste? No mundo todo. No mundo todo. Vários tipos várias sequências de DNA estão sendo testadas. Porque nós sabemos que cada povo com a sua genética pode ter um comportamento diferente com as vacinas que estão sendo pesquisadas. Por isso que é necessário que nós tenhamos amostras da maior parte das pessoas do mundo todo, já que se trata de um problema que está afligindo o planeta. E quanto mais pessoas que se doem para esse teste, maior será o benefício para toda a população mundial. Agora imagine você se não tivéssemos pessoas que se doassem para isso. Mesmo sabendo dos riscos, porque toda pesquisa envolvendo testes humanos, ela tem um risco associado, não podemos negar isso. Estávamos até brincando aqui, antes de iniciarmos esse culto, quem estaria disposto a testar uma vacina, por exemplo, vinda da China? Mas o fato é que Jonathan Edwards, ele se dispôs a testar. Ele se entregou, porque ele não enxergou apenas a si mesmo, mas o benefício que isso poderia causar a muitas pessoas, para além da sua própria existência. Isso é uma lição para mim, isso é uma lição para você, meu irmão e minha irmã, porque fala
de uma vida comunitária que nós precisamos amar ter, desejar ter. Uma vida onde o meu bem nunca pode estar acima do bem do outro, nem o bem do outro pode estar acima do meu. E por fim, a última consequência que a gente pode identificar aqui é o aperfeiçoamento do crente, o aperfeiçoamento do cristão, o aperfeiçoamento daquele que tem comunhão com Deus, aquele que tem comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. João diz que aquele que tem comunhão com Deus, o sangue de Jesus lhe purifica de todo pecado, limpa de todo pecado. Quando João nos diz isso, ele quer comunicar para mim, comunicar para você que o fato é que nós somos pecadores. Sim, somos pecadores, não temos como negar isso. E no decurso dessa carta, ele vai nos ajudar a entender que nós não podemos negar que somos pecadores. Nós não podemos nos achar tão certinhos assim que não erremos. Nós erramos sim. Mas João diz que a relação de comunhão com Deus, o quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, o seu sangue vai nos purificando de todo pecado, vai nos limpando de todo pecado. De modo que nós podemos ter a certeza de que o dia de amanhã, ele vai ser melhor que o dia de hoje, porque amanhã eu devo errar menos do que eu errei hoje, se eu me aproximei mais de Jesus. Quanto mais perto de Jesus, menos erros e mais acertos. Mais parecido com Ele, mais doador eu serei, menos egoísta eu serei, porque o seu sangue vai nos purificando de todo pecado, vai me limpando de todo pecado, vai me limpando do meu egoísmo, vai me limpando das minhas vontades perversas, vai me limpando dos meus sonhos egoístas, dos meus sonhos que excluem a todos, que impedem a minha vida comunitária, que impedem, por exemplo, um casamento saudável, sadio, que impedem de construir com alguém uma vida até que a morte nos separe, como diz as Escrituras. E na medida em que eu vou me aproximando de Jesus, em que a minha comunhão de base espiritual, ela vai ampliando essa base vai se tornando cada vez mais sólida, eu vou experimentando o aperfeiçoamento que o apóstolo Paulo diz que visa exatamente a compreensão do amor de Cristo em todas as suas dimensões. A Raíssa cantou esse amor aqui, e no seu louvor falava dessa clareza do amor de Cristo, da profundidade do amor de Cristo, do ilimitado amor de Cristo, que eu e você precisamos experimentar todos os dias. E na medida em que nós vamos experimentando desse amor, nós vamos nos parecendo com Jesus, de tal modo que a sua palavra vai estar na nossa boca, mas antes de estar na nossa boca, ela vai se manifestar nas nossas ações, no nosso comportamento. Amém? Que Deus possa nos dar muitas oportunidades para experimentarmos as consequências permanentes dessa comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa comunhão que vai gerar em nós, uns com os outros, uma comunhão inabalável. Uma comunhão
como Jonathan Edwards tinha com a sua esposa, que fez ele perceber que a morte não destruiria essa comunhão. A morte não destrói a comunhão que eu tenho com você, meu irmão. A morte não destrói a comunhão que eu tenho com você, minha irmã. Porque essa comunhão, ela foi selada no sangue de Jesus. E quando ela foi selada no sangue de Jesus, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e agora eu posso ter acesso ao Pai e ter com Ele uma relação de pai e filho na pessoa de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, te louvamos e bendizemos pela oportunidade de termos contigo uma comunhão, mesmo sendo imperfeitos, falhos e pecadores, na pessoa do teu Filho Jesus, e através do seu sangue, nós temos o perdão dos nossos pecados, nós temos a purificação dos nossos pecados, e na medida em que nós vamos entendendo isso dia a dia, nós vamos nos parecendo mais e mais com Ele. E essa comunhão vai se fortalecendo, e nós vamos entendendo o quão poderosa ela é para transformar vidas, o quão poderosa ela é para nos tornar realizados pelo simples fato de te conhecer, pelo simples fato de entender essa salvação tão preciosa na pessoa de Jesus, e de nos fazer, ó Deus, desejar uma vida comum com os outros que têm a mesma fé, com os outros que professam o mesmo amor, com os outros que querem ter contigo o mesmo relacionamento. Aquece os nossos corações nessa noite de domingo, aquece o coração dos teus filhos que estão acompanhando nesse momento essa mensagem, e que eles possam, ó Deus, desejar essa comunhão de base espiritual que não é destruída por nada nesse mundo. Que eles possam deixar de lado qualquer tipo de comunhão de fachada e possam se apegar a esse relacionamento verdadeiro contigo, para manifestar a tua glória nesse tempo e em qualquer outro que o Senhor nos levar a viver. Que seja assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a você. Tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Queridos e queridas, nós estamos encerrando mais um momento de culto comunitário, mais um momento de celebração, mais um momento de ajuntamento. E a verdade é que a gente já fica com saudade, não é? E eu sei que tanto a equipe de música está feliz por estar aqui, a equipe de transmissão, o pessoal do áudio, né? Os preletores, todos nós estamos já sonhando com a semana que vem, porque sabemos que estar juntos é algo precioso demais. Inclusive, falamos sobre isso nessa noite, a questão da comunhão, como é importante estar juntos, como é importante sentir o calor um do outro, comunhão com Deus, comunhão uns com os outros. Isso é fundamental. Mas eu quero agradecer a Deus por vocês, pedir a Ele que dê a cada um de vocês uma semana debaixo da graça do Senhor Jesus, toda a proteção de todo o mal, que vocês possam ser conduzidos totalmente pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o desejo do nosso coração. Uma semana maravilhosa a todos vocês. E papais, mais uma vez, Deus abençoe a sua vida, as suas vidas, e que nós possamos ter uma referência para os nossos filhos, para as nossas esposas, sempre sobre essa terra. Vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo. Pai querido, mais uma vez, uma noite maravilhosa na presença do Senhor. Obrigado pela vida daqueles que estão se dispondo, Pai, se colocando na brecha para estar intercedendo uns pelos outros, buscando comunhão a todo custo, buscando comunhão ainda que distante na questão presencial, mas estamos buscando estar sempre em comunhão contigo e uns com os outros. Obrigado por cada canção, obrigado pela ministração da equipe de música, obrigado por aqueles que ajudam em toda a parte técnica, Pai, para que este culto aconteça de forma tão graciosa.
Obrigado pela palavra que o Senhor trouxe através do teu servo seminarista Adriel. Abençoa a vida dele, a sua família, o seu ministério, em tudo que o Senhor possa estar ministrando na vida dele, Pai. E dá-nos um restante de noite na tua presença, e que possamos, depois desse momento de encontro comunitário, ter a certeza que tu estás com plena liberdade para falar aos nossos corações, e que venhamos a refletir sobre tudo que fizemos no dia de hoje na tua presença, e que seja assim até o último dia das nossas vidas. Obrigado, Pai querido, por tudo, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo do Senhor sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, e vamos terminar esse momento de culto comunitário celebrando ao Senhor. Equipe de música. apenas um som em meu coração. Meu Deus e meu Pai, eis o desejo, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, experimentar a intimidade que um filho anseia ter.
Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Apenas um som em meu coração. Meu Deus e meu Pai, eis o anseio, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Belo momento, nova canção, som que vem do céu, trovão ou silêncio, adoração. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou